Jesus foi o primeiro escândalo de Deus, do nível escândalo de Cristo. Porque todos os que viveram antes de Jesus foram escândalos de Deus no mundo. Todos os profetas, abra aquela lista de Hebreus 11, todo mundo ali foi escândalo de Deus. Abel foi um escândalo de Deus, porque o sangue de um animal é que foi aceitável diante de Deus e não aquela oferta linda, colorida de Caim. E assim por diante. Cada pessoa que você vê foram pessoas ridicularizadas na sua geração, mas que acabaram sendo o veículo de graça e salvação, como Noé, ou o povo de Israel saindo do Egito. Escândalo absoluto. No fim, olha o que aconteceu. No fim, o Mar Vermelho é afastado por um forte vento, eles passam. O Jordão para na hora exata em que eles iam atravessar, porque houve um desbarrancamento. Quilômetros e quilômetros adiante, hoje em dia a arqueologia mostra isso para a gente, mas o milagre é a sincronicidade. Na hora que tocaram a trombeta e puseram o pé no chão, na água do do Rio Jordão, na planície do Jordão, as águas pararam e eles atravessaram a pé enxuto. Depois as águas voltaram quando dissolveu a barragem que caiu e seguiram seu curso. Não é milagroso? Absolutamente milagroso. Sincronicidade, a maior parte dos milagres é feita de sincronicidade miraculosa. E quando chegamos aos profetas, eles foram um escândalo de Deus para os reis, para o templo, para o sacerdócio. Escândalos, todos eles morreram, quase todos, mortes violentas. Apedrejados, exilados, expulsos, abandonados, mantidos no ostracismo. Quase todos eles, porque era loucura para a religião. E loucura para qualquer um. Aí quando a gente chega em João Batista, veja o que acontece, ele é um escândalo. É um escândalo para os judeus fariseus, para os judeus essênios, que diziam: esse cara tem tudo para morar com a gente, mas ele não queria viver alienado, nem queria viver na urbanidade, ele vivia na marginalidade, gritando e pregando, de modo que a cidade o ouvia e saía para escutar melhor. E quando chega Jesus, é escândalo do primeiro dia ao último. Quando ele era criança, o profeta Simeão disse para Maria: esse menino está destinado para ser objeto de contradição. Está destinado para ser levantamento de uns e ruína e abatimento de outros, e para manifestarem-se os segredos ocultos de muitos corações, que é o que Jesus, que é o que o Evangelho realiza até o dia de hoje. Aí você vê no templo com os sábios aos 12 anos, ele é um escândalo. Ninguém entendia de onde vinha aquela sabedoria. Depois ele foi escândalo para a própria família dele. Marcos 3 diz que Maria e os irmãos de Jesus disseram: ele está louco. Marcos 3, leia. Marcos 3. E diz: e saíram para prendê-lo, pois diziam: ele está louco. Acharam que iam colocá-lo numa camisa de força e levar amarrado para Nazaré. E quando chegaram lá, Jesus enquadrou todo mundo e falou para Maria: ó, o que é isso, mulher? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e a praticam. Então, aprendam a andar comigo, senão vocês ficam de fora. E seguiu sua jornada. Escandalizou até os seus irmãos, que depois um dia o chamaram e disseram: olha, a gente está vendo que você realmente faz o impossível acontecer.
Então, já que você faz isso, vai para Jerusalém, vai para Roma, vai para a Grécia, vai para o centro do mundo, vai fazer os teus feitos nas ágoras, nas praças, para o mundo inteiro te conhecer, mas você fica fazendo isso em oculto, no Mar da Galileia, com esse povo pobre, sem mídia, sem expressão. Que é isso? Se você faz isso, então pelo menos seja inteligente, não seja burro, disseram os irmãos dele aí. Sobe pelo menos para a festa dos tabernáculos e faz um show lá em Jerusalém, para você dar a si mesmo uma chance publicitária melhor de sucesso. O tempo todo era escândalo sobre escândalo. Ele curava, era escândalo. Se ele curava no sábado, era um escândalo, porque era dia de sábado. E nesse dia, os fariseus e os religiosos puritanos e ortodoxos e legalistas diziam que nem cura divina se podia fazer. Era um dia para nem Deus operar. Vocês já pensaram? E ele fazia o bem que ele queria em qualquer sábado que ele desejasse. E vivia com as consequências. Era ameaçado de morte e saía. Saiu, ameaçado de morte dezenas de vezes. Ia de um lugar para o outro até que chegou a hora. E acontecia um escândalo aqui, ele mudava para outro lugar, chegava no outro lugar, ele fazia bem a um grupo, tinha que fugir para outro. Porque todo bem era perseguido, como todo bem será perseguido aonde houver religiosos. É o filme do Jabor, Nelson Rodrigues, com a Darlene Glória, como ganhou o prêmio na Alemanha, toda nudez será castigada, não é? Entre os judeus, vendo Jesus curar, toda cura, todo milagre será punido. E se for em dia de sábado, pode te levar à morte. E foi de escândalo em escândalo que ele foi, até o último escândalo, que era o escândalo supremo da cruz. Cruz era a morte do malfeitor. Era o madeiro onde eram pendurados os amaldiçoados. Ele morreu a morte dos desprezados, rejeitados, amaldiçoados, banidos, dos hereges, mais tarde, dos que tinham sido reprovados pela Inquisição e que foram queimados ou apedrejados. Ele foi crucificado e morto na cruz. A morte da ignomínia levou e carregou o vitupério, a vergonha, a exposição, nu. O que você vê nessas pinturas é a reverência do artista e para com os religiosos. Porque, na realidade, Maria Madalena, outra Maria, Salomé, as mulheres todas descritas como estando à volta da cruz com João e os demais soldados romanos e os curiosos judeus estavam vendo ali Jesus com pinto, com pênis para fora, com saco pendurado, todo ferido. Você tem que parar de pensar em querubim, com aquela coisinha. Era um espetáculo cruento de escândalo. E as mulheres chorando diante de um homem nu, pelado, morrendo, aquela agonia desesperadora. E elas dizendo: ai, é Deus Salvador, meu Deus. Mas até o centurião romano, quando Jesus entregou o Espírito, e ele viu a terra tremer, tudo em cima escurecer, trovões rebumbarem, relâmpagos e raios caírem para todo lado, e uma chuva torrencial se derramar, e o sol se apagar. Tem uma tradição cristã antiga, que provavelmente seja mais poética do que verdadeira, que diz que naquele mesmo dia, em Roma, alguém viu
algo acontecendo no cosmos estranho, um escurecimento estranho do Sol, e teria dito alguma coisa parecida com ou o universo volta ao caos, ou o Senhor da criação padece. É bonito se tivesse acontecido. É uma bela poesia, porque ou o universo está voltando ao caos, ou é o Senhor da criação que padece. Mas vamos deixar na conta de poesia, não precisa. A grande poesia vem do centurião romano, que vê aquilo tudo acontecendo e o chão tremendo, e Jesus morrendo, e diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Esse é outro escândalo. E o escândalo maior é que ele ressuscita e não faz nenhuma questão de dizer: vamos entrar em Jerusalém, que eu vou entrar no templo agora ressuscitado, vou fazer um discurso no Sinédrio, vou fazer uma visita para Pilatos, para a mulher dele, que vai ter um infarto, vai cair dura. Herodes, não. Só vocês chamem os meus discípulos e voltem lá para o começo, para Galiléia. Lá vocês me verão. Então, Davi Miranda Neto, vale a pena ser um escândalo de Cristo no mundo. Eu passei esses 50 anos da minha vida sendo um escândalo de Cristo no mundo. O tempo todo. Por causa de alguns episódios, porque foram episódios, eu poderia até chamar de surto, porque hoje eu enxergo o que aconteceu como um surto necessário, uma eclosão do meu inconsciente, um surto, que teve sua necessidade histórica, terapêutica e curadora para o meu ser. Mas fora os episódios, eu vivi os últimos 50 anos, os primeiros 25, como um escândalo do Evangelho de Cristo. Não um escândalo contra o Evangelho, mas um escândalo do Evangelho no mundo, chocando o mundo com Jesus encarnado em mim. E passados esses episódios, eu continuei a ser um escândalo de Cristo. Porque agora a graça de Deus era tão abundante na minha vida, cresceu infinitamente mais e se expandiu, e se aprofundou, e se tornou elevada, e ganhou dimensões novas em mim, que a graça da sabedoria e da experiência de Deus em mim ficou uma coisa tão concreta que eu me tornei apavorante, porque se as pessoas dissessem Deus está neles, apesar do ano de 98 que eu vivi e de 98, Deus está nele, eles teriam que rever a vida deles toda, então preferiam dizer que eu era a blasfêmia, o anticristo, o escândalo, o samaritano louco, qualquer outra coisa. Mas para nós que cremos, para mim, que não sou religioso, que não sou salvo por Moisés nem pelas leis, sou salvo pela graça, que não confio nas sabedorias, mas acesso a Deus pela fé, embora ame filosofia, mas ela é só um surfzinho para minha distração, é um stand-up paddle para o meu passeiozinho de sábado. No mais, eu ando sobre as águas mesmo, em nome de Jesus. Eu vivi, tenho vivido e vou viver até o último dia da minha vida como um escândalo de Cristo. Quando chega nesse tempo político onde amar é ser comunista, aonde ter compaixão é ser marxista, aonde se voluntariar e convidar todos a ajudarem os pobres é ser de ideologia anticristã, tempo no qual os cristãos compram armas, compram mais de uma,
começam a andar armado. Tem professor, tem pastor indo para a igreja armado. Se você abraçar o cara atrás dele, tem um revólver na cintura aqui, enfiado, como um pênis de ferro no rego. Que dias esquisitos e estranhos. Mentem, inventam, se tornam enlouquecidos e ensandecidos para não perderem os privilégios que receberam nos últimos tempos. Tem gente aí que estava falida há 3 anos e meio e que agora está nadando de braçada em dinheiro. Eles é que são o escândalo contra o Evangelho. Para Jesus, Jesus olha e diz: era melhor vocês amarrarem, como está escrito em Mateus 18, uma pedra de moinho ao pescoço e lançarem-se aqui, no mais profundo do mar da Galileia. Seria melhor para vocês um bom suicídio do que viverem sendo tropeço contra a esperança dos pobres, dos simples, dos carentes, dos miseráveis que vocês enganam e manipulam o tempo todo. Agora, eu sei o que é viver como um escândalo. Nos primeiros 3 anos da minha vida de fé em Manaus, eu era um escândalo para a cidade inteira por causa de quem eu tinha sido antes, na juventude. Mas logo eles foram vendo a irrecusabilidade da constatação da minha conversão e se renderam todos admirados. E aí eu passei a ser uma unanimidade durante 25 anos no Brasil e no mundo todo, até 98, quando eu fiz os meus divórcios necessários. E o principal deles era o divórcio religioso e institucional. E aí o bicho pegou e eu passei a ser. O pretexto inicial por causa do divórcio conjugal e do que o causou era um escândalo para os crentes. Mas logo, logo ficou claro, depois que tudo foi resolvido, que não era escândalo para os crentes. Eu tinha me tornado um escândalo de Cristo aos crentes. De Cristo aos crentes. Porque, como irmãos mais velhos do filho pródigo, eles não podiam entender o amor do pai por mim. E como o pai tinha corrido na minha direção e me abraçado no meio do caminho, e tinha mandado matar o novilho cevado mais uma vez, e tinha posto o anel da família no meu dedo, e tinha mandado me cobrir de graça e nunca puxou o assunto do passado, só me falou do presente e do futuro. E aí os irmãos não queriam entrar na festa. É o que está acontecendo contigo, Davi Miranda Neto. Eles estão sem querer entrar na festa da graça, do convite. Mas fica firme, meu filhinho. O bom mesmo, e eu tenho essa alegria de ser o predecessor da maioria dos escândalos de Cristo no Brasil. Tem muita gente que é escândalo contra Cristo, que são aqueles que fazem os pequeninos tropeçarem. Quem tropeça comigo são os casca-grossa, os fariseus, as autoridades do templo, os escribas. Esses aí, de propósito, eu deixo eles tropeçarem na pedra de escândalo, na pedra do evangelho que os construtores rejeitaram. Eu deixo. São velhos demais para serem poupados. Tem que se arrebentar na pedra para se converter. Tem que se ralar todo para se converter. Do contrário, vão morrer insensíveis. A maioria dos que estão se libertando agora estão se libertando porque estão sendo expulsos, porque disseram aqui você não cabe mais, aí a pessoa vai ficando livre para dizer o que cria, porque do contrário está sempre debaixo daquela redoma, daquele domo da rocha,
proibindo falas, o indivíduo vai até aquele teto e para. Aí tem que sair um pouquinho dali para falar para um grupo menor, porque dentro daquele outro não pode. Você, meu filho, neto, fique livre, não negocie, não barganhe a liberdade do Evangelho com ninguém. E aproveite a sua juventude até o fim da sua vida para viver apaixonado, não usando a graça de Deus como pretexto de libertinagem, mas vivendo a graça de Deus para a santificação, para a unção, para a entrega, para a experiência cada dia mais profunda de Deus. Eu digo a todos vocês que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus, que essa tua palavra crie hoje aqui muita gente que queira viver Jesus, ser como Jesus, tornarem-se Cristos, tornarem-se Jesusinhos na terra, tornarem-se os escândalos de Deus no mundo, as loucuras de Deus no mundo, os escândalos da graça no chão da terra, que são os únicos que podem provocar as agonias que levam pessoas angustiadas à conversão sincera ao Evangelho. É o que eu te peço que aconteça, pelo milagre do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.